um excelente exemplo de como é que há dois pesos e duas medidas. Isto não é, obviamente, uma medida instilada ou que tenha partido do Ministério da Cultura. Isto vem, evidentemente, do Ministério das Finanças e, portanto, é mais um corte-eito. Mas o que é que acontece com, digamos assim, a área do teatro, a área do cinema? O que acontece aqui é que o peso dos salários nas diferentes tipos de produção artística que é feita, significam 70, 80, por vezes bem mais de 80% do total dos custos de um projeto cultural. Ou seja, o artista é, de alguma maneira, o centro, o objeto da própria criação cultural. É ele que lhe dá rosto, que lhe dá expressão. E, portanto, isto vive muito do dinheiro que cada artista tem para viver ao fim do mês. E o que é que acontece? O que acontece é que um corte de 10% sobre contratos já assinados, sobre projetos que estão em execução ou até que já se encontram em fase de conclusão, não é um corte de 10%, é um corte de 20%, porque é um corte que se aplica a partir do segundo semestre. E, portanto, num contexto destes, é praticamente inevitável, se se mantiver esta decisão, que venham a existir despedimentos. Agora, o que é que acontece? Um ator de teatro não é propriamente um artista da seleção portuguesa de futebol, que, em bom rigor, nem é bem um artista, já é em si mesmo um veículo financeiro, pela simples razão de que os seus próprios espaços são detidos, muitas vezes, por sociedades de investimento e fundos de pensões, pelo menos em parte. Não é deste mundo que estamos a falar, não é sequer do mundo de Hollywood, dos atores de Hollywood que estamos a falar. Nós estamos a falar de atores de teatro e atrizes, ou de cinema, que, quando trabalham regularmente para uma companhia, têm salários na casa dos 800 euros a 1000 euros por mês. E estamos a falar de centenas de jovens que não entraram já nos quadros das companhias, que trabalham a recibo verde por 500 a 700 euros por mês. Estamos a falar, no fundo, de um meio que E é que, um serão meio... e que serão as primeiras vítimas se essas companhias tiverem Serão as reduções da primeiras, ordem dos 10%. exatamente, serão as primeiras vítimas e serão as primeiras vítimas sem acesso ao subsídio de desemprego porque estão em recibo verde. Não é por acaso que as telenovelas acabam por ser uma saída para muitos artistas que até nem gostariam fundamentalmente de fazer telenovela. É porque, de facto, o meio cultural português, que tem excelentes artistas, é um meio cultural muito pobre de recursos. E o que há de extraordinário nesta situação é que, para poupar uns grãos de areia, nesta cultura de que é preciso poupar em tudo, se vai poupar exatamente aquelas poucas áreas que, gastando extraordinariamente pouco, então, em termos comparativos de países, ainda nos dão algumas alegrias. E, portanto, é particularmente chocante que um Estado que diz que tem que fazer o que tem que fazer em matéria de austeridade, porque não pode entrar em incumprimento aqui em Bruxelas, onde me encontro, depois não tenha o menor pejo em entrar em incumprimento, faça contratos que assinou e que estava a pagar e a cumprir, a meio do campeonato, com as companhias de teatro e com os projetos cinematográficos deste país. A questão é, e depois quem é que responde pela cadeia de dívidas desses mesmos projetos e dessas mesmas companhias? Como é que o Estado aceita, diz que não pode entrar em incumprimento para cima, mas sempre que se trata de entrar em incumprimento para baixo, ou seja, para as pessoas, já não tem nenhum problema. E isto, sinceramente, eu devo dizer-vos que é das coisas que mais confusão me faz no modo como se governa neste país. Segunda-feira há uma reunião com a Ministra da Cultura. Disse há pouco que isto é uma decisão que vem do Ministério das Finanças, mas é a Ministra da Cultura que vai reunir na segunda-feira com produtores. Tem alguma mensagem que possa deixar a Gabriela Canavilhas? A mensagem que teria para uma Ministra da Cultura que se declara amiga da cultura e que vem para todos os efeitos dos meios culturais, é uma mensagem muito simples. Se não se consegue cumprir o que se assinou com os artistas e com os meios culturais em Portugal, a única saída digna é a saída de ministro. Miguel Portas, muito obrigado. Até para a semana. Nada.